Versículo 4. É o Shema. Olha só, Deuteronômio. Olha o outro segredo. Isso aqui é para resolver, assim, a gente tem uma ideia disso para a gente continuar na escola. Porque é pertinente, porque é muito parecido com o que acontecia no passado com estes. Verso 4. Lê para nós aí, Pacheco, faz favor, quando aparecer aí. Olha lá. É o Shema Israel, olha lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fará o quê? 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém. 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andarás pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras entre os teus olhos. Então os mandamentos de Deus e a palavra de Deus no Shema é sinal de Deus na mão e na testa. Acabou. Nós estamos assinalados com o sinal do Deus vivo. Não tem como ser agora assinalado com a marca da besta. Como diz em Apocalipse, que é na mão ou na testa. O de Deus é nas duas, na mão e na testa. Acabou. Não tem mais com o que ficar preocupado. Você tem que ficar preocupado para não cair. Aquele que cai de pé, cuide para que não caia. Mas guardou os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus e tem a Deus como único e suficiente Salvador, é o sinal do Deus vivo para a redenção, para não ser contaminado com a marca da besta. Por quê? Porque quem tem o sinal da besta não tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas quem tem o sinal do Deus vivo e tem a Jesus como único e suficiente Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E se teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você não foi assinalado com a marca da besta. É muito mais simples do que a gente pode imaginar. E Jesus já estava chamando a atenção lá no passado, tratando de assuntos pertinentes, muito parecido com estes. Vocês estão querendo saber qual é o sinal, como é que é isso aí? Então vocês tomem cuidado com isso aqui que eu estou falando, que vocês vão bem. É isso que Jesus está dizendo. Agora ele vai chamar a atenção, vamos agora aqui então, verso 27 a gente leu, né? Então vamos ler aqui o versículo 26, 27 e 28 da nossa escola de hoje. Vamos lá. Mateus 24, agora é Mateus 24. Isso. Portanto, se não disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Espera só um pouquinho mais. Vou fazer o seguinte. Vamos ler. Você faz a leitura. A partir do 19. Faz favor. 18. Faça o 18 até o 28. Em carreirinha para nós aí, faz favor. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Fugir com a criança no colo, amamentando, é um negócio sério. Ou quem está com bebê, né, para nascer. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Lá o inverno é hibernal, tem gelo mesmo, aqui é um friozinho. Lá é gelo, e por que não no dia de sábado? Porque os judeus fizeram regras tremendas para o dia do sábado e isso ia prejudicar muito. Semana passada a gente chegou a ler Macabeus, capítulo 2, quando eles decidem guerrear no sábado, porque no sábado anterior os outros ficaram quietinhos. O exército, leu, né? O exército grego matou 1.000 judeus. Leu não, Tânia? O 1? Leu, só leu 1? Vamos ler aí, Pacheco. 1 Macabeus, capítulo 2. Aí, você aguarda um pouquinho, Maico, faz favor. Olha aí, 1 Macabeus, capítulo 2, ô Pacheco. Lê para nós aí o versículo 31. Olha, gente, preste atenção no que o irmão vai fazer, quem está em casa, e depois em casa, quem tem a Bíblia Católica, lê isso aí. 31 a 40. Pode ler. Alguém referiu aos oficiais do rei e à guarnição que estava em Jerusalém, na cidade de Davi, que alguns dos que haviam rejeitado o decreto real tinham descido para os esconderijos do deserto.
O decreto era para ir adorar o Deus Sol dele lá no templo, que ele profanou. É o antigo Epifânio, o rei. Então, muitos saíram em suas perseguições e alcançaram. Tendo acompanhado diante deles, prepararam-se para atacá-los em dia de sábado. Olha, aí o inimigo vai atacar dia de sábado. Vai. E disseram-lhes: agora basta. Sai, obedecei a ordem do rei e tereis salvo a sua vida. Se vocês se renderem e fizer o que o rei está mandando, vocês vão ser salvos. Não sairemos, responderam aqueles que não cumpriremos a ordem do rei, profanando o dia de sábado. Viu? Nós não vamos profanar o sábado. O que aconteceu? Então os perseguidores os atacaram sem demora. Mas eles não revidaram, nem uma pedra sequer lhes arremessaram. Como hoje é sábado, eu não posso matar, não posso guerrear. Aí largou tudinho e deixou o inimigo matá-los. Pode ler. Porque era sábado. Nem mesmo cuidaram de obstruir seus esconderijos. Porque não ia pegar pedra para poder tampar a entrada das cavernas. Porque é sábado, não vai pegar peso no dia de sábado. Eram as regras. Apenas disseram: morramos todos em nossa retidão. E aí? O céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Assim mesmo, aqueles os atacaram em operação de guerra, em dia de sábado. E pereceram eles, suas mulheres, seus filhos e seu gado. E todos cerca de 1.000. Pode ler o outro agora. Pode ler o versículo. Seguinte. Quando Matatias e seus companheiros souberam disso, choraram amargamente. E aí? Disseram, porém, uns aos outros: se todos fizermos como esses nossos irmãos, se não lutarmos contra os pagãos com nossas vidas e com nossas tradições, eles em breve nos exterminarão da terra. Isso aí. E fizeram o quê? Tomaram, pois, naquele mesmo dia, esta decisão. Qual foi a decisão? Todo aquele que vier atacar-nos em dia de sábado, nós o enfrentaremos abertamente. Viu aí? Assim não morreremos todos, como Viu? morreram nossos irmãos em seus esconderijos. Entendeu? Então Jesus está falando, lembra, olha as regras que vocês fizeram. Você vai fugir de dia de sábado, você só vai correr até 900 e poucos metros, vai parar para o inimigo te matar, porque você não pode correr mais do que menos de 1.000 metros no dia de sábado. Andar mais de 1.000 metros no dia de sábado. Então, essas coisas são tremendas. Pode falar, Maico. Me dá uma dúvida. Aí eles estavam exagerando bastante no dia de sábado, ok? Mas eles fazendo isso estariam certos, e eles revidando também estariam certos? Tanto é que eles decidiram revidar e vencer o exército do inimigo revidando, né? Esses outros, por causa do zelo da lei, entenderam que não deveria revidar. Então é uma coisa muito séria. É muito séria essas coisas. Essas decisões são muito pessoais. Tá? Mas nós estamos falando de estado de necessidade, nós não estamos falando do dia a dia. Do dia a dia, nós temos outros dias da semana para a gente resolver as nossas demandas. Jesus é isso que está falando. Vocês estão com esses escrúpulos todos, olha como é que você vai passar nisso aí. Entendeu? Porque corria risco de gente estar fugindo e, se por ser sábado, fazer igual aos outros do passado. É muito sério. É muito sério. Nem fechar a porta, porque ia ter que pegar pedra e carregar peso no sábado para fechar. Pois é, ué. O negócio é muito sério. Muito sério mesmo. Uma outra escola a gente vai tratar mais sobre esse assunto. Depois de Jerusalém tem a perfeição dela? Tem. Dos 900 metros vale ainda? Não, lógico que não. Aí a coisa agora, Jesus mostra como é que tem que guardar o sábado, entendeu? Jesus mostra que não era com aquelas regras, com aqueles escrúpulos que aqueles doutores e fariseus estavam fazendo. Nem os saduceus, entendeu? Não, para o judeu até hoje. Tanto é que lá em Jerusalém, dependendo agora da hora do culto que eles vão ter lá, no elevador, eles não estão nem apertando o botão, porque é sábado. Eu já mostrei um vídeo para os jovens aqui da igreja alguns anos atrás, que na sexta-feira as meninas têm que cortar o papel higiênico, porque no sábado eles não cortam o papel higiênico para usar o vaso. Foi ou não foi? Vocês lembram disso? Vocês eram bem pequenos, mas vocês lembram disso. Então, o judeu continua com isso. O cristão não. O cristão entendeu o que Cristo quis ensinar a respeito do assunto. Mas continua a leitura. Então, vamos para Mateus, para a nossa escola fruir hoje. Porque as igrejas costumam desmerecer o sábado falando que Jesus aboliu. Aboliu. Aí confundem. Só que ele veio para ensinar por causa de momentos como esse aí. Como é que tem que ser a guarda do sábado. Exatamente. Teremos uma dura, hein? Exatamente. Exatamente.
todas as igrejas cristãs reconhecem que os 10 mandamentos é universal e imutável. Só que na hora de lidar com o sábado, eles mudam para o domingo ou faz qualquer outra coisa. É uma engenharia mental, psicológica e emocional que não dá para entender. Vai. E orar que a vossa fuga não aconteça no inverno, Nem no sábado. porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O terror da guerra que foi em Jerusalém serviu de exemplo para a história da humanidade. E você vê que 1.900 anos depois ela se repete com aquela perseguição, mesmo não sendo em solo judeu. Você vê que quando se fala de Segunda Guerra Mundial, se fala da morte dos judeus. Entendeu? Mas teve ciganos, teve gente de outras religiões, entendeu? Os próprios russos morreram 27 milhões. A soma total da guerra é quase 70 milhões de mortos. Mas quando se faz referência, é os judeus. Já notaram? O Holocausto é de judeu. É por quê? Porque a nossa tradição, a nossa cultura judaica cristã, a gente vai rememorizando essas coisas. Você vê, olha a espiral acontecendo. Olha como é que a história vai tomando proporção e corpo. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, por causa dos escolhidos, tanto no passado foi abreviado que deu para eles fugirem para uma região chamada Pela, na Pérea. Nós vimos o mapa semana passada, né? E bem como na história hoje. Então, essa preocupação com a marca da besta é muito perigosa. Entendeu? É muito perigosa. Porque nós temos que ser escolhidos. Ao sermos escolhidos, esse tipo de preocupação não passa na nossa mente. Nem esse tipo de medo e pânico. Porque eles querem botar pânico. Por melhor que sejam as intenções, desenvolve pânico, síndromes de um monte de medos na mente do crente. Que dias são esses, pessoal, que vão ser abreviados? Como? Que dias são esses que vão ser abreviados? Foram lá no passado, porque se Roma faz o cerco, daqui a pouco se afasta, tiveram alguns problemas, tanto de um que veio da Síria, que eu não estou lembrado o nome agora, vieram legiões da Síria e se afastaram, como eu já contei semana passada, a própria eleição do Vespasiano para ser rei. Então houve toda uma movimentação ali. O cristão percebeu o que Jesus falou, é como se foi abreviado aquele ataque, quer dizer, segurou um pouco o ataque, aí eles fugiram. Foi como houve a nossa salvação dessa mortandade todinha lá em Jerusalém, foi esses movimentos que é chamado de abreviar, né? Encurtou ali, parou um pouco, aí tem a salvação. O nosso também, para o tempo do fim, que isso também está falando do tempo do fim, é como se tivesse assim que adiantar os dias de Cristo, porque senão esse enfanecimento da fé, como a maldade e essa estupidez humana tão grande, a convulsão tão terrível, que se Jesus não faz isso aí, os escolhidos tudo seriam enganados ou seriam perdidos. Mas ele diz que o escolhido não é perdido ou enganado, mas existe uma condição, que esse tipo de palavra é para dizer, se não faz isso, não salva ninguém na cidade. E é verdade. Se não acontece o que aconteceu naqueles momentos, porque eles fizeram uma muralha em volta da cidade, que no final ninguém saía para nada, nem para nada, acabou. Fizeram outro muro de madeira em volta da cidade. E aí, meu irmão, não entra e não sai ninguém. E aí destrói tudo, fica tudo preso ali dentro, né? Foi uma tragédia terrível isso aí. A destruição de Jerusalém, a linguagem que vai ser usada por Jesus para a destruição de Jerusalém para o tempo do fim, é uma calamidade tão grande que se usa a linguagem dos astros. O sol não vai dar luz, a lua não vai aparecer, as estrelas estão caindo do céu. Né? Esse cisma, esse caos por causa daquela batalha que está ali é tão grande que ele usa linguagem cósmica para representar. Os poetas fazem isso. É uma linguagem da poesia usar esse tipo de situação. Entendeu? Vai, Maio. Esse abreviado me incomodou. Se fosse nesse sentido que o senhor falou, em vez de abreviado, não seria talvez outra palavra, não? Porque abreviado fala que, no caso, te adiantaria, mas se o exército recuou, então tiraram o descanso. Não, mas por isso mesmo, abreviou o ataque, né? É porque, na verdade, a linguagem deles é diferente da nossa para lidar com a situação.
Jesus está falando de duas coisas, a destruição de Jerusalém e a sua vinda. Então a gente tem que entender que aquele ato de tempo é para a fuga daqueles que estão lá e que isso faz com que toda a profecia, tudo que está acontecendo, se resolva, para também não ficar se estendendo. Porque outras cidades não participaram ali junto com quem estava dentro da Judéia, mas outras cidades em volta foram também destruídas. E quem ia para a área da Pérea e tudo, tinha muito gentio e pagão e tudo, mas tinha muita comunidade judaica. Mas ficava claro assim para o governo romano, quem está nessa região não apoia o que está acontecendo na Judéia. Que tem 160 quilômetros de distância, entendeu? Não apoia. Quem está em Cachoeira de Itapemirim não apoia o que está acontecendo em Vitória. Então o exército romano não mexe com eles lá. Entendeu? Então tem essa comoção toda, esses fatos e acontecimentos. E às vezes a gente lida com as palavras e elas estão também. Tem hora que está falando só da destruição de Jerusalém, tem hora que está falando só da segunda vinda de Jesus, mas tem hora que está falando das duas coisas juntas. E a gente tem que perceber quando é um e quando é outro nesse movimento de palavras. Continua. Então, se alguém de vós disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então eu vou dizer, no tempo de Jesus falou, Cristo está aqui, está acolá. Não é só ele como pessoa, mas todo aquele que professa crer nele e Cristo está com ele. E eu então vou fazer aqui, vou transferir essa informação também para o anticristo e nesse negócio de número da besta, essas coisas todinho. Estão trazendo esses assuntos, essas coisas, não fiquem desesperados com isso que está nessas internet, nessas coisas todas. Não gaste energia mental com esse tipo de problematização, você vai ficar doido, você vai ficar neurótico. Creia em Cristo e não será enganado, porque não engana o escolhido. Se aceite como escolhido de Deus, em nome de Jesus, para que esses assuntos e essas coisas não venham dominar sua mente. 25. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, vocês fiquem atentos sobre essas coisas. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do E é isso aí, é uma demonstração patente, né? Pode ler o 28 agora. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as aves. Isso mesmo. Então, veja bem, relâmpago para as escrituras bíblicas é sempre um acessório clássico do julgamento divino. Então, ele vai estar falando do julgamento de Jerusalém sobre o exército de Roma e o julgamento divino da sua segunda vinda, que diz Jesus eu venho repentinamente e vai ser evidente, assim como o relâmpago sai do Oriente, se põe no Ocidente, repentinamente virá a volta do Filho do Homem. Então aí no verso 27 ele está deixando claro, não é como vocês estão pensando, não vai ter assim uma tratativa, vou fazer um calendário e vou marcar o dia e hora, como muitos já tentaram fazer até hoje, não foi só 1, 2, 3 não, centenas já tentaram fazer isso. Pode... Está sendo gravado tudo, lembrando que o escolhido ali é o fato do que se fizeram escolhidos. Exato, Todos foram chamados. correto, exato. Mas poucos se fizeram escolhidos. Porque às vezes o pessoal pode ter dúvida, não, escolhido, então Deus escolheu, Deus predeterminou. Muito bom. Acreditar nisso aí que Deus predeterminou é acreditar que Deus fez um teatro desde o começo Da humanidade. Como ele falou, escolha bem para o que viva, não coma do fruto, é acreditar que Deus está com a marionete, está com o cordãozinho guiando e fazendo teatro desde o começo da história. Isso aí, muito bom, muito bem pontuado isso aí. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E são assinalados como servos do Deus Altíssimo, ao aceitar o chamado de Cristo. Então, nesse verso 27, ele diz, a minha vinda não vai ser uma coisa que só um grupo vai ver, aquele grupo lá vai saber, o outro não vai entender, está ali, está acolá. Não, é uma coisa que vai ser como o relâmpago quando se apresenta do Oriente para o Ocidente, e essa claridade, ela é repentina, mas ela é clara, ela é muito evidente, então ninguém fique com dúvida sobre isso.
Entendeu? Então agora ele também está dizendo nesse 27, que foi também uma parte do 26 e 24, que as condições, né, as intenções com essas exibições pretensiosas seriam incapazes de influenciar os escolhidos. E aí então agora ele diz no verso 28, que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Olha, muitos dizem assim, muitos estudiosos dizem assim, esta águia é o brasão romano, né? A religiosidade judaica, aquela cidade judaica, está como um corpo sem vida. Então, o exército romano está em volta, e então a águia vai se apresentar. Porque em outras versões do grego, não está águia, está abutre. Porque são animais necrófagos, entendeu? Se aproveitando da matança. A gente tem que entender disso. Quer ver? Gênesis 15. Vamos ver aqui rapidinho Gênesis 15. É uma linguagem parecida com essa aqui. Vamos lá. Gênesis 15. Deus falou para Moisés, fala assim, você pega 3 bezerras, uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Você vai oferecer para mim. Então ele partiu cada um deles e botou ali num lugar. Aí o que aconteceu? As aves ele não partiu não. Verso 11.